Nessa aula você vai aprender que viver um relacionamento leve, seguro, com muito amor, muito afeto, não é uma questão de sorte, muito menos uma questão, sabe, de ajuda divina, e sim uma habilidade emocional. E o que a gente vai ensinar hoje é um método psicológico baseado em evidências que a gente já conseguiu ajudar dezenas de mulheres, homens também, em nossas clínicas a construir uma relação muito mais segura, muito mais afetuosa, sem medo, sem aquele ciúme, sem aquela briga, aquele jogo, sabe? Sem se anular e sem sentir que precisa chamar a atenção do outro. Mesmo que hoje você acredite que o problema é você, ou na sua forma de amar, ou coisa do tipo. Se você acha que o amor é uma questão de sorte, ou que você tem dedo podre, foi amaldiçoada, ou coisa do tipo, sabe? Esse curso não é pra você. Eu sinto muito, talvez você possa pausar e procurar outra coisa. Esse vídeo é pra você que ama demais. Esse vídeo é pra você que pesa cada palavra antes de falar, que se anula muitas vezes que você deveria falar ou dizer alguma coisa, expressar o seu sofrimento. É pra você que, por tanto se anular, esqueceu até de quem você é, do que você gosta, do que você admira e respeita, seja em você, seja no outro. É você que cuida muito mais do que é cuidada. É para você que se sente pesada demais e que só queria poder amar com muito mais leveza. Ou talvez até nunca tenha estado numa relação e acha que o problema é você, que você não consegue ter um relacionamento, que você não consegue nunca ter alguém para você. Esse vídeo é para você que acha que do jeito que tá, não dá mais. E tudo que você queria era aquele caminho claro, bonito, uma espécie de bosque que te leva a um destino que seria o seu relacionamento. Um relacionamento feliz, que você se sente leve e amada. A gente já acompanha mulheres que se sentiram... Não. A gente já acompanha mulheres que chegaram exaustas, que viviam em alerta, como se o relacionamento quase fosse um campo de guerra, que deveriam pisar e medir cada palavra que fosse proferir em sua relação. Eram pessoas que dormiam muito mal, que ficavam vigiando no celular, às vezes até stalkeando o parceiro, e imaginavam milhares de cenários em sua cabeça. Obviamente nenhum deles era positivo, né? E hoje elas vivem relacionamentos leves, seguros, e parece que todo aquele passado não passou de um pesadelo, de uma noite mal dormida. Hoje, o que elas vivem parece totalmente distante do que elas vivenciaram ao longo da vida. E melhor, hoje elas vivem um relacionamento que é melhor do que os sonhos que elas já tiveram. Hoje essas pessoas conseguem se posicionar sem ter medo de serem abandonadas, ou de serem largadas, de serem traídas, ou de serem retalhadas pelo que elas acreditam. São pessoas que achavam que antes não tinham amor para a vida delas, que eram pessoas que parece que eram julgadas a todo momento, e hoje elas sabem seu valor. Hoje elas estão acolhidas, não apenas pelo outro, mas principalmente por si, porque elas sabem exatamente onde elas querem estar. Se você está aqui e acha que tem alguma coisa errada nos seus relacionamentos, na sua forma de viver, e acha que talvez ninguém te compreenda, bem, senta que eu vou te falar uma coisa, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Porque antes de eu ser psicólogo, eu era um cara que eu não tinha dificuldades em me apaixonar. Eu me apaixonava com muita facilidade. Mas sabe o que acontecia? Eu não conseguia ninguém. E eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu só dei meu primeiro beijo com 17 anos. Eu cheguei realmente a desistir do amor. Eu havia passado por um problema que eu vou contar agora pra vocês. Antes do meu primeiro beijo, eu cheguei a conhecer uma garota no curso de inglês e que aparentemente a gente se gostava. A gente se conversava todo dia e a gente sempre conversava no telefone, se encontrava no curso. E um dia eu convidei ela para o cinema. Foi um filme no shopping e era um filme, eu lembro até hoje, era um filme com a Catherine Zeta-Jones. E a gente comprou aquela pipoca pra gente comer juntinho, cada um. Não era uma pipoca para cada um, era uma pipoca apenas para os dois. A gente começou a assistir o filme juntos, com o braço até cruzado. E você fala, tá, Daniel, e aí? E aí, que sempre quando eu sentia que eu queria beijar, eu pensava, será que ela quer? Será que é a hora? Será que é o momento? E assim o filme se seguiu e, obviamente, o filme acabou. Quando o filme acabou, ela chegou e falou, olha, eu preciso ir embora, eu preciso encontrar com a minha mãe. Tudo bem, eu fui pra casa um pouquinho frustrado, óbvio, mas também eu senti que a gente tá avançando, dessa vez vai dar certo. Eis que no dia seguinte, eu tô na minha escola e uma amiga minha entra chorando. Sério, você vai achar que eu tô mentindo e eu posso depois arrumar, eu falo com ela, ela vai gravar um vídeo pra falar com vocês. Ela entra e fala, Daniel, sabe aquela menina? Eu falei, que hora você foi embora? Eu falei, por volta das 8. Então quando eu cheguei lá no shopping, ela tava beijando um cara. Olha, meu mundo caiu.
Eu comecei a chorar na aula. Quando eu cheguei em casa, eu botei as músicas mais tristes que eu tinha. Eu jurei que eu nunca mais ia encontrar alguém. Porque a vez que eu estava mais perto de um amor, deu tudo errado. Acontece que, uns meses depois, eu acabei conhecendo uma outra garota num fórum online de desenho japonês e a gente teve o primeiro encontro no mesmo shopping que eu tive esse encontro que eu contei pra vocês agora. A minha sorte foi a seguinte: eu não era mais esperto do que eu era antes, mas ela era muito esperta. Ela chegou, ela já saiu me dando um beijo e aí, beleza, eu tava nos céus e eu falei, sim, o amor é pra mim. Olha que legal. Imagina um cara feliz. Era eu. Claro, óbvio que meus problemas não acabaram. Na verdade, eles começaram a começar, né? Porque quando eu comecei a ter um relacionamento, eu comecei a sentir inseguro. Porque, óbvio, se eu tinha insegurança para dar um beijo, imagina vivenciar um relacionamento. Então, obviamente, eu acabei sendo inseguro, controlador. O relacionamento eventualmente acabou e eu fui conhecendo outras pessoas, me relacionando, me decepcionando, cheguei a ser traído e a vida foi seguindo. E no final sempre havia uma dor emocional. Muitas vezes eu não me achava bom o suficiente. Isso fazia com que eu acabasse me anulando na relação, acabasse me sacrificando, perdoando coisas que eu não deveria perdoar porque eram importantes para mim. E eu pensava sempre o pior, ao invés de viver o amor em sua plenitude. Isso só foi mudar quando eu fui fazer terapia. E eu fui fazer também a faculdade de psicologia. Foi quando o jogo mudou. Eu entendi um pouco mais sobre sistemas de crença, pensamentos. A psicologia, principalmente baseada em evidências, me ensinou que essa vida que eu vivenciava, eu poderia mudar. E foi nesse momento que eu conheci a Marina, que é a minha sócia nesse projeto, e a gente descobriu que, apesar de histórias diferentes que a gente vivenciava, a dor, de uma certa forma, era a mesma. E a gente foi percebendo que com os nossos pacientes, cada um tinha uma história, mas a dor emocional, ela se repetia. E foi por isso que, depois de muitos estudos e atendimentos, a gente desenvolveu o nosso método Relacionamento Sem Medo e que a gente já conseguiu ajudar pessoas, não apenas ajudar a gente, mas ajudar pessoas a mudarem a sua forma de se relacionar. E esse passo a passo, ele é prático, ele é acolhedor e ele foi criado por quem vivenciou o mesmo problema que você. E agora a gente ajuda outras pessoas a viverem sem medo, sem culpa, com muito mais de leveza, de uma forma que sequer as pessoas sonharam. Assim como nossos pacientes, inclusive eu e a Marina. Sabe qual é um dos maiores erros que a gente comete quando a gente quer começar um novo relacionamento? A gente achar que a gente precisa ser menos do que a gente deveria. Menos exigente, menos intenso, menos sensível, menos você. É aquele tal do melhor não falar nada para não criar problema. Ou do tipo, a gente tá no início do relacionamento, se eu começar a conversar com isso vai ser... vou parecer chato. E assim, sem a gente perceber, a gente muda a forma que a gente se relaciona apenas por medo de ser abandonado. O medo que às vezes é até ilusório. Mas manter uma pessoa enquanto a gente sente medo, será que é uma forma segura e saudável de manter alguém por perto? Obviamente esse é um jeito errado. É um jeito que faz a gente pisar em ovos, sentir que a gente está numa mina terrestre, que a gente tem que calcular cada passo e muitas vezes sem avançar na relação, com medo do que pode acontecer, com medo do que o outro possa fazer ou reagir com a gente. Isso faz e impede, na verdade, que a gente construa juntos o que deveria ser um relacionamento muito mais saudável. Agora, existe um jeito que é certo. Obviamente ele não é um conto de fadas, não é uma magia, eu não vou estalar o dedo e você vai ficar melhor, mas eu confesso, ele funciona. A psicologia, ela entende que existem padrões de comportamentos. Ou seja, a gente, quando a gente é pequenininho ainda, a gente aprende não só a ver as coisas, mas a gente aprende como amar, a gente aprende como ser nós mesmos, a gente aprende através da relação dos nossos pais, de pessoas próximas, e às vezes da cultura ao nosso redor. E esses padrões são os que a gente entende pra gente como lei, como algo natural e verdadeiro. Ou seja, formas como a gente deve se posicionar, conversar, pedir. E a gente acaba sendo ensinado a ver o amor como algo de, sabe, um sacrifício. Ou algo assim, olha, a gente não pode reclamar, a gente não pode pedir muito, a gente tem que agradecer porque tem alguém. Porque hoje em dia, então, você com certeza já ouviu isso. E aí, esses padrões, eles são uma espécie de lupa. Na verdade não, lupa não. Eles são uma lente, como se fosse aqui, só que uma lente pela qual a gente vai ver o mundo. Então, se essa lente ela tiver, por exemplo, verde, eu vou ver o mundo, obviamente, verde. Se tiver vermelho, eu vou ver vermelho. E se você vê que o amor, ele deve ser um sacrifício, deve se anular para você poder amar uma pessoa. Imagina se essa é a sua lente, mas se essa é uma lente, significa que a gente consegue o quê? Tirar. A gente consegue trocar.
E a psicologia ela vai ensinar isso, que a gente consegue mudar a forma como a gente observa o mundo. No nosso método, você vai aprender a trocar essas lentes, vai aprender de um jeito não só com a teoria que a gente vai ensinar, mas com exercícios práticos. Você vai, a cada aula, vai ter um exercício que vai te ensinar a como colocar isso em prática, como mudar a forma de você observar os relacionamentos e viver os seus relacionamentos. E um jeito que você vai se sentir seguro para conversar o que você precisa, onde você vai aprender a dizer que tal coisa pode te machucar sem ser chamada de louca. Um espaço que você vai poder se sentir segura, amada, sensível, profunda e ser quem você quer. E o outro ele vai ficar se ele quiser, mas isso não vai ser mais um problema para você. O que eu estou falando é que é um método que essa mudança ela começa de dentro. Você vai aprender a se escutar, a se compreender, se acolher, para enfim mudar seus padrões, mudar sua forma de se relacionar. E é isso que eu vou te mostrar agora, nos próximos minutos, explicando um pouco mais sobre o nosso método Relacionamento Sem Medo. E como eu disse, a segurança emocional ela não começa de fora, ela começa de dentro. E com base não apenas na nossa vivência, nos nossos pacientes e nos nossos estudos, foi que a gente desenvolveu o método Relacionamento Sem Medo. E ele é composto de 5 etapas que a gente vai explicar um pouquinho para você. Ele é baseado em terapias como, que talvez você já tenha escutado falar sobre, que é a terapia cognitivo-comportamental, terapia de aceitação e compromisso, terapia comportamental dialética, terapia do apego, dos esquemas, a neurociências também. Claro que aqui a gente resolve trazer todo esse arcabouço teórico de uma forma muito leve, prática, dinâmica, para que você, a partir da sua casa, você consiga se transformar, consiga dar os primeiros passos rumo a um relacionamento muito mais leve, seguro e saudável. É como se você realmente trocasse as lentes pela qual você enxerga o seu amor, seja o amor próprio ou o amor pelo outro. É como se você começasse pouco a pouco a sair do automático, a entender seus gatilhos, aprender a se acolher e não mais se sabotar e construir assim um novo jeito de se relacionar. E aí eu vou falar agora das 5 etapas do nosso método Relacionamento Sem Medo. A primeira etapa são as raízes do apego. Nessa etapa, você vai entender por que você se apega demais. Você vai entender um pouco mais sobre as suas feridas e vai entender por que você repete determinados padrões. A segunda etapa são os esquemas invisíveis. Você vai aprender a identificar padrões sabotadores que te mantêm presa nas relações. Sabe esses conjuntos de crença que eu falei um pouco atrás? São esses esquemas, tá? Eles são invisíveis, mas com a nossa prática, com o nosso exercício, ele vai ficar claro para você e você vai até falar assim: como é que eu não sabia disso? Como é que eu não pensei nisso antes? E é muito legal, porque isso somado com o que a gente fala das raízes do apego, você vai entender o que é seu e o que é do outro. Ou seja, o que você aprendeu não significa que você tenha que repetir. Se você viveu em um ambiente que o amor fosse diferente, que não fosse com carinho, com conversa, com diálogo, com segurança, você pode deixar isso para o lado e escolher como você quer viver. Quando eu falo de padrões sabotadores, talvez você vai se identificar um pouquinho com isso. Sabe quando você quer se relacionar, mas você tem um pouquinho de medo? E aí faz com que você desmarque eventualmente, faz com que você até vá, mas tente não se entregar muito na relação, porque fala, cara, vai dar errado. E obviamente isso acaba dando errado. Isso é um padrão de sabotagem. Isso é um padrão de sabotagem, por exemplo. Ou, por exemplo, sabe quando você fala assim, eu tenho dedo podre. Eu só me relaciono com pessoa assim. Eu só me relaciono com cara galinha, eu só me relaciono com gente que já é comprometida. Por que eu faço isso? Isso é um padrão de sabotagem. Ou, por exemplo, quando rola um término, que você fica tentado em ter uma recaída, mesmo sabendo que não te faz bem. Ou, por exemplo, você está iniciando um relacionamento, conheceu alguém bem legal e a pessoa, pum, deu ghosting. E você sofre com aquilo, você fica se perguntando o que está acontecendo. Isso tudo tem padrões. A gente vai identificar todos esses padrões juntos e você vai conseguir ter direcionamentos novos. Ou seja, agir de forma com que é mais importante para você. Se livrar de uma vez só de todos esses padrões. E uma vez que você identifica o seu apego, suas crenças, a sua autossabotagem, a gente vai começar a transformar. E essa transformação é a nossa etapa 3, que é a força interna. Você vai aprender a desenvolver uma autoestima
inabalável, indestrutível de um homem hétero. E além disso, uma independência emocional. E você vai fazer tudo isso de uma maneira leve e sem se endurecer, sem se afastar. Você vai entender que para você se cuidar, para você ter uma autoestima ótima, você não precisa se anular, mas você também não precisa evitar o outro. Você pode e deve, sim, estar lá em cima com a sua autoestima e ainda assim se relacionar com outras pessoas. A etapa 4 é o amor consciente. Nele você vai aprender a ter aquelas conversas, ter aquele DR sem drama. A gente vai aprender que conversar sobre a relação pode ser algo muito leve, pode ser construtivo para a relação e não um problema como a gente aprende. Você vai aprender a desenvolver vínculos com respeito, com autorrespeito, com liberdade, com segurança. E a gente vai para a etapa 5 também, que é a construção. A 2, você vai estabilizar um novo padrão emocional. Você vai ter uma relação nova, você vai se sentir liberta, você vai se sentir livre, com a autoestima lá em cima, mas com uma relação que você fala, caramba, isso é possível? E você está reparando que eu estou falando tudo isso sem precisar que o outro mude. A gente está falando da sua transformação. Porque o que muda aqui é você. Isso muda tudo. Isso muda o jogo. Você vai perceber que você não precisa controlar as coisas para se sentir segura. E você vai descobrir que ser você é o que tem de mais certo numa relação. Se isso tudo que eu falei fez sentido para você, então chegou a hora de você dar o próximo passo. O Relacionamento Sem Medo é um curso, mais que um curso, ele é um método que ele vai ensinar você a reconstruir completamente a forma como que você se relaciona, não apenas com o outro, mas inclusive com você mesma, sem você se perder, sem implorar por atenção, sem pedir que o outro mude. Você vai aprender a sair desse ciclo de insegurança, de ciúme, de discussões e vai para um relacionamento em que você se sente amada, respeitada e segura. E ao se inscrever hoje, você recebe acesso imediato ao curso completo Relacionamento Sem Medo, que ele é composto por 5 métodos, explicado em videoaulas curtas que você vai fazer no seu conforto, no seu tempo, com exercícios práticos para mudar de uma vez a forma com que você se relaciona. Além do nosso bônus, Ciúme sob Controle. São aulas práticas com exercícios. Você vai aprender a se livrar daquele ciúme que parece que destrói muito mais relações do que constrói, do que te dá segurança e também de maneira muito prática e eficaz. Além disso, a gente tem um outro bônus que é o curso Fale Sem Medo, que você vai aprender a ter conversas difíceis e não apenas na sua relação. Pode ser uma conversa com algum familiar, com filho, ou no seu trabalho, ou com amigos, de forma que você consiga o que você quer, o que você precisa e sendo respeitada. E isso tudo sem chantagem, sem culpa, sem drama, você conseguindo exatamente o que você precisa e o que você quer. E além disso, durante o tempo de vigência da sua assinatura, você vai ter atualizações de novos cursos que entrarão na plataforma, além de plantões, aulas de dúvidas e coisas que a gente vai construir juntos ao longo desse tempo. Talvez você até esteja se perguntando, mas e se eu não gostar do curso? Sei lá, e se eu não me identificar? Você tem 7 dias de garantia. Nesse período você vai poder acessar todo o nosso curso, assistir às aulas e se não fizer sentido para você, você pode cancelar. Você tem direito a reembolso e sem perguntas, sem drama, a gente não vai te perturbar com isso, tá? E esse é seu momento. Se de alguma forma você se identificou com o que a gente tem conversado em todo esse tempo, o momento é agora. Então, não ignore esse chamado. Não deixe a história se repetir mais uma vez com você. Clique no botão abaixo e vem com a gente. Talvez seja a primeira vez que alguém te diz com todas as letras que o problema não é você e que você não precisa repetir as mesmas relações, ficar calada, se submeter, viver com ciúme, com controle e que você tem o direito, você merece viver uma relação mais leve e muito mais saudável. O Relacionamento Sem Medo, ele não é apenas um curso, ele é uma nova forma de você ver a sua vida, as suas relações. Imagina viver um vínculo muito mais leve, imagina você ter uma relação, sabe aquele final de semana que as coisas são calmas, com risadas, assistindo uma TV, tomando um vinho, se você gostar de vinho, e falar, caramba, nem vi o tempo passar, de tão bom que as coisas estão. É isso que a gente quer proporcionar para você. Esse momento, essa leveza, algo que talvez você só tenha visto em filmes. A gente quer que você viva o seu filme. E nesse filme que vai ser a sua vida, você não vai ser só uma pessoa ali. Você vai ser a diretora. Você vai escolher como você quer viver a vida. Você não vai estar mais
submetida aos outros. Você vai escolher como você quer dirigir o seu caminho daqui para frente, qual é o final que você quer para o seu filme. Então clique no botão agora, vem com a gente, comece agora essa transformação, comece agora a escrever uma nova história para você. Assim que você se inscrever, você já vai receber um e-mail com o seu acesso. Você já vai começar agora a mudar a sua vida. Você já vai poder entrar na plataforma, assistir nossas primeiras aulas e entender por que as suas relações doem tanto. Você vai ver que não é loucura, não é exagero, não é drama. É só o que ninguém nunca te ensinou. Mas agora, com o nosso método, você vai aprender. Do seu jeito, do seu ritmo e com a gente, ao seu lado, te ajudando, te apoiando durante a sua jornada. Então a decisão é sua. Se for para mudar, que seja agora. A gente te aguarda lá.